Pois bem, vamos continuar aqui nessa segunda parte aqui do vídeo, onde a gente iria calcular as diferenças de níveis e as cotas. Bom, diferença de nível a gente discutiu no outro vídeo, o que seria a diferença de nível, mas para recapitular, ela nada mais é do que a diferença entre uma leitura e outra, certo? Onde a gente tem aqui nosso plano horizontal a partir de um ponto, certo? Ah, uma coisa interessante. Nesse caso aqui, ó, a diferença de 2 para 3, ela seria negativa. Vocês conseguem visualizar isso? Ó, vou desenhar em um outro papel aqui para vocês perceberem, outro pedaço de papel, para vocês terem essa percepção na cabecinha de vocês. Vamos lá. Eu estou desenhando uma superfície. Isso aqui tá bem exagerado. Finge que ele tá nivelado bonitinho. Aqui a gente tem uma mira. Aqui a gente tem outra mira. Então, estaca 1. Estaca 0. Aqui a gente tem a nossa superfície. Vou fazer a representação. E o que acontece aqui, gente? A gente quer saber a diferença de nível de 1 para 0. Então, aqui, vamos traçar um plano aqui. Finge que tá reto, certo? Então, aqui a gente vai ter o nosso ponto 1, certo? Essa é a diferença de nível que a gente falou no último vídeo. Então, essa diferença aqui, essa vai ser a nossa diferença de nível. Mas, Magali, o que você estava falando de ser positivo, ser negativo? Então, gente, aqui é que dá pra você ter a perceptividade disso aqui. Aqui tem o nosso ponto, aqui tem o nosso outro ponto. Então, essa diferença de nível, nesse caso, de 1 para 0, ela é positiva. Justamente, ó, por quê? Ela tá acima do ponto. Se vocês pensarem de uma outra forma, de visualizar isso, você pode estar acima de um morro, por exemplo, um amigo seu tá abaixo de um morro e você tá acima do morro. Você já subiu todo o morro, então você está acima do seu amigo. Vamos supor assim. Vamos colocar dessa forma. A diferença de nível, ela seria muito mais alta. Você tá em uma relação ao seu amigo, você está muito mais alto que ele, considerando o espaço geográfico. Agora, se você visualiza isso daqui de uma outra forma, você quer a diferença. Ó, ADN, vamos colocar aqui de 0 para 1. Mas agora, ADN de 0 para 1, ADN, ela vai ser negativa. É o inverso, porque aqui você tá descendo. Aqui, ó, esse ponto é mais baixo. O 1, ele é mais baixo que o 0. Tá vendo? Assim como o 1, ele é mais alto que o 0. Vocês compreendem? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. E assim, todos os outros pontos que vocês forem analisar e estudar. Mas vamos lá para a diferença de nível. A diferença de nível, ela é subdividida em parcial e total. Todas as medidas aqui estão em metro, gente. Então, isso aqui é muito importante, não esqueça. Ou vocês vão perder nota nisso. Só focando. Aí. Não esqueçam disso, isso é importante demais. Nunca esqueçam. Já perdi muita nota por isso. Então, sempre me mantive atenta. Então, vamos lá. A leitura de nível parcial, ela nada mais é do que um ponto em relação ao outro ponto no nosso nivelamento.
Por exemplo, aqui a gente tem a estaca 0, 1, 2 e 3. Então, a gente quer saber justamente isso que a gente estava mostrando, que eu estava mostrando anteriormente do desnível. Então, é isso aqui. Só que em ordem de leitura. Então, como vai ser? Vai ser nada mais, nada menos do que a leitura 0 menos a leitura 1, depois a leitura 1 menos a leitura 2 menos a leitura 3. Isso em qualquer caso, se você tiver mais pontos, você vai fazer isso em mais pontos até o final. Então, essa é a nossa diferença de nível parcial. É a diferença de nível em relação de uma estaca para outra. Então, vamos lá. Vou fazer aqui na calculadora para vocês. Eu tô com a calculadora aqui do lado. Vamos lá, leitura 0. Então, 3.1 menos a leitura 1, que é 2.1. Então, vai ser a diferença de 1 metro. Então, aqui, lembrando sempre do sinal, porque o sinal é o que ele dita, é o que dita se o ponto está mais baixo ou está mais alto em relação ao outro ponto que você está calculando. E aqui, no caso, é 1 metro. Certo? Agora, da leitura 1 à leitura 2, gente, eu faço mesmo essas contas assim. Eu não tenho essa destreza, infelizmente. A diferença da leitura 1 menos a leitura 2 é igual a menos meio metro. Então, quer dizer que o ponto 1 em relação ao ponto 2, ele está mais baixo, certo? Se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir pelo comentário, não tem problema. O importante é deixar certinho depois no final. Então, vamos lá, leitura 2 menos a leitura 3. Então, são menos 0,4 metros. Eu fiz aqui para ficar mais exposto para vocês o passo a passo, mas irei também preencher aqui na caderneta. Então, vamos lá. Então, vai ser mais 1 metro. Aqui vai ser menos meio metro. E menos 0,40. Certo? Agora, a gente vai pro desnível total. Ai, gente, desculpa. Mas agora a gente vai pro desnível total. E qual a diferença deles? O total, deixa eu focar a câmera. O total, ele tem, vamos colocar assim como uma referência. E nossa referência agora vai ser a nossa estaca 0, como se fosse o primeiro ponto que a gente viu. E realmente nesse caso, vamos colocar como ele sendo o primeiro, certo? Então, como vai ser? Simplesmente, antes a gente tinha os parciais, vamos deixar isso bem claro, que era a diferença da estaca 0 para a estaca 1, da 1 para 2, da 2 para 3. Agora a gente vai fazer tudo em relação à estaca 0. Então, a gente vai fazer o quê? Estaca 0 em relação ao 1. Então, aqui já repete, certo? Vocês concordam? Aqui repete. Deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer certo isso. Então, aqui embaixo na nossa planilha, repete o primeiro número, certo? Então, a gente vai dar estaca 0 para estaca 2, da 0 para 3. Como a gente vai fazer isso? Existem N formas de fazerem isso, N formas de vocês fazerem isso sem se confundirem e tudo mais. Eu vou fazer do jeito que eu aprendi e que eu julgo mais fácil. Porque quando a gente tem o primeiro contato com aquela coisa, a gente fixa aquele modo que a gente aprendeu e não um outro mais complexo. Eu estou colocando aqui numa regrinha para quem ainda fica meio perdido. Então, vamos fazer essa primeiro. Mas depois vocês vão ver que possivelmente a outra também vai ser fácil.
Não sei dizer. Mas então vamos lá. A total 1, que é a diferença total. A diferença de nível total 1, que é esse valor de 1, mais a parcial 2. Então, vai ser esse número mais esse número. Mas, Magali, ele é negativo. Você faz a regrinha de sinal. Então, vamos lá. Então, mais 1, mais, menos meio. Aqui, mais com menos, vai dar menos. Então, 1 menos meio vai ser meio. Ok? Com a diferença total 2 é a mesma coisa. O que vai ser? Vai ser o anterior, né? O anterior não. Vai ser a diferença total 2. Sim, perdão, é a 2. Meio mais a parcial 3, que ela é negativa também. Então, menos 0,4. Então, aqui vai ser mais com menos, menos. Então, aqui meio menos 0,4. Então, vai ser menos... Menos não, perdão. É mais 0,1. Então, é só preencher agora aqui na tabela de novo, com o sinalzinho de positivo. Então, mais meio e mais 0,1. Correto? O que eu julgaria, possivelmente mais fácil, que eu vou ver aqui se dá, é você calcular a parcial do mesmo jeito que você calculou a total. Se antes você fazia leitura 0 menos leitura 1 e deu igual, então é só você fazer a leitura 0 menos a leitura 2. E 0 menos a leitura 3. Então, vamos lá, vamos comprovar isso aqui do ladinho. Vou deixar aqui do lado. E é isso. É que eu tô no sexto período e já faz 2 anos que vi essa matéria. Porém, né, a gente recorda de muitas coisas. Mas então vamos lá. Então, a leitura de 0 e a leitura de 1 nem precisa ser feito de novo, né, gente? Aqui mesmo já deu. Mas vamos lá. Leitura de 0 menos a leitura 2. Então, é 3,1 menos 2,6, que lá deu mais meio. Certo? E a leitura de 1 menos 3, que deu 0,1. Então, aí é mais um método para você fazer, caso você se confunda nesse total, com essas regrinhas, né? De total 1 mais a parcial 2 e ficar fazendo esse jogo. É só você calcular dessa forma, colocando leitura de Ré menos a leitura de Vant, né, gente? Então, se você entendeu bastante, se você entendeu direitinho isso daqui, você vai conseguir aplicar isso aqui das duas formas. Não tem erro. É sempre assim. Mas, Magali, agora vamos falar sobre as cotas. As cotas, elas são arbitrárias, são para levantamento de expeditos. Então, aqui a gente vai colocar como sendo 100 metros. Ok, vamos colocar 3 casas. Magali, agora, o que eu faço? O que você vai fazer aqui? Você vai juntar a cota 0 com a diferença de nível deles. Porque é simples, você pode ter colocado arbitrariamente a altura desse ponto aqui como 100. 100. Você só vai somar e subtrair com as diferenças de níveis que você achou, com essas alturas. Certo? Porque esse ponto aqui tem a sua própria altura em relação à superfície que você está nivelando, ok? Então, é isso. Então, vamos lá. Então, 100 mais 1 são 101 metros. Fizeram feio, mas tudo bem. Aí, a gente vem de novo. Esse 100 mais meio, mas peraí que eu vou preencher aqui também. Então, vai ser 101 metros. Então, aqui é 100,500 metros. E no outro é 100,100.
100 metros. Ok? Então, a gente só vai agora completar aqui. Então, 100... Isso... 100,100. Ok, gente? As cotas são isso. Importante também lembrar sempre que as cotas, elas são diferentes de altitudes. Altitudes é em relação ao nível médio dos mares. E aqui não estamos trabalhando trabalhando, essa foi difícil, dicção de milhões. E nesse caso não estamos trabalhando com altitudes em relação ao nível do mar, estamos só trabalhando com cotas, que são justamente trabalhados com levantamentos pedidos. Era isso que eu tinha para passar. Passei parte 1, parte 2. Essa ficou um pouquinho mais comprida, com isso comprida, mas eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, deixe seu comentário aí. Ou caso tenha alguma correção a ser feita, pode deixar o comentário também para me corrigir aí, caso eu tenha falado alguma barbárie. E é isso. Muito obrigada por esse tempinho aí. Bons estudos.